Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, né? Vamos então corrigir as avaliações do ensino médio e uma que falta do 8º ano do ensino fundamental, que todos os alunos concluíram a avaliação nesta semana, né? Faltava um aluno ainda concluir. Minha voz vai estar atrasada, tá? Por causa da gravação que é feita diretamente no YouTube. Então parece que eu estou falando traduzido, né? Com filmes americanos. A voz fica e minha boca já parou de mexer, tá bom? Tem esse lance engraçado aí. Mas vamos lá então corrigir primeiro a prova do ensino fundamental do 8º ano, tá? É a avaliação de geografia, que era para ter sido corrigido já na semana passada e não foi por causa do atraso. Bem, primeira questão é assinar a alternativa que contém uma região do planeta extremamente inóspita para uma ocupação humana eficaz e da qual existem apenas estações científicas de pesquisas. Tá? Dentre todas as alternativas é a letra B, Antártica. A 2, assinale um país pertencente ao grupo dos países conhecidos como Velho Mundo. Dentre todos os países, apenas a letra A, a França. E a questão 3, diferencie a situação social, econômica e industrial de um país subdesenvolvido de um país desenvolvido. Então você pega, né, a situação de um país subdesenvolvido, analfabetismo, né, você tem uma coleta de lixos, né, não muito boa, tá? Aliás deficitária, você tem estrutura pública muito ruim, você tem, né, a aplicação do dinheiro dos impostos também mal feita, tá? Você tem índices de desenvolvimento humano baixos, tá bom? Você tem os serviços sociais, educacionais, de saúde muito ruins. O país de primeiro mundo é o que a gente vive aqui no Japão, obviamente, então a gente sabe que é tudo ao contrário, por exemplo, em comparação com o Brasil. Tá? Então todos esses índices ruins em países de terceiro mundo, né, subdesenvolvido, são índices muito bons em países desenvolvidos, tá certo? Bem, agora a questão, né, de história, vamos lá, do 8º ano. A1. Os Estados Unidos, antes de sua independência, né, conhecido como 13 colônias inglesas, possuía intenso comércio com as Antilhas e a África. Assinale a alternativa dos produtos envolvidos nestas transações. Esse comércio, então, conhecido como comércio triangular, envolvia, né, a letra, deixa eu ver aqui qual que é a correta, a letra A, rum, açúcar e escravos, tá? Era a alternativa correta. A 2, episódio famoso onde os colonos norte-americanos, revoltados com a política inglesa, disfarçaram-se de índios e jogaram toda a carga de chá dos navios ingleses no mar. É o The Boston Tea Party, que aqui eu coloquei em qual alternativa? Alternativa B, The Boston Tea Party seria a alternativa correta. Como era o sistema de governo na França pré-revolucionária e como era a situação social e econômica de 98% dos franceses, que acabou por levar o país para a Revolução Francesa, a questão dissertativa. Bom, o sistema de governo era absolutista, todo o poder concentrado na mão dos reis da dinastia Bourbon, no caso, na época da Revolução, Luís XVI, tá? Então o rei controlava tudo, era a palavra final em tudo, ele mandava e desmandava, tá bom? E a situação social-econômica de 98% dos franceses, que é o chamado terceiro estado, sans-culottes, camponeses, burgueses, tá? Servos, era uma situação muito ruim, trabalhavam para gerar a riqueza do país, ganhavam muito pouco, tá? E não poderiam decidir os rumos da nação, tá certo? Só pagavam impostos. Ao contrário do primeiro estado, que é o clero, o segundo, que é a nobreza, que conduziam os rumos do país juntamente com o rei Luís XVI, tá bom? Então agora a gente terminou aqui o 8º ano do ensino fundamental, né, que ainda é a P1, tá certo? No caso do 8º ano aqui ainda é P1. Agora a gente vai ver a P2, tá, do ensino médio, tá bom? Então, o primeiro ano de geografia. Assinar a alternativa que contém o nome correto da projeção apresentada no brasão da ONU, Organização das Nações Unidas, tá? A resposta correta, tá, seria plana ou azimutal, tá bom? É a letra C, tá? Resposta correta da projeção, que é o brasão da ONU, com os países em volta ali no mapa. 2. Tipo de projeção cartográfica no qual ocorre a representação total do globo terrestre, da qual é utilizada principalmente para a produção de planisférios ou mapas mundi, tá? É a letra A projeção cilíndrica, tá bom? Aí você tem uma representação total do globo, tá certo? Então tinha algumas, né, são 5 alternativas, então seria a letra A, cilíndrica. Por que podemos afirmar que as projeções elaboradas por Peter, o geógrafo, na década de 70, apresenta uma visão de mundo conhecida como terceiro mundista, porque na deformação sofrida por qualquer projeção, ele, né, preferiu então esticar mais o centro do planeta, né,
na qual estão localizados a maioria dos países subdesenvolvidos. Então, uma visão terceiro-mundista, na qual aumentou o tamanho desses países em comparação aos países do norte desenvolvido, tá? Na maior parte dos mapas é o contrário. O norte desenvolvido fica grande, né, para dar uma imponência, e o sul fica, né, e os países terceiro-mundistas meio que achatados. A questão de história do primeiro ano, tá, do ensino médio, a P2. A civilização egípcia desenvolveu-se principalmente graças à letra B, as cheias do rio Nilo. A 2, classe de funcionários responsáveis pela escrita egípcia. Tá? Você tinha lá sacerdotes, escribas, faraós, né, servos, escravos, é a letra E, escribas. 3. Como foi a reforma religiosa empreendida pelo faraó Amenófis IV? Ele, numa região, né, de politeísmo religioso, ele fez uma reforma religiosa na qual ele instituiu o monoteísmo do deus Atom. Né? Toda aquela Amenófis, inclusive, né, seria um nome, né, que ele mudou como seguidor do deus Atom. Tudo bem? Então essa seria a resposta correta aqui em História. Bem, agora vamos para segundo ano, tá, de Geografia. Vamos lá então, deixa eu mudar aqui. Segundo não, tá? O segundo ano a gente vai pular porque ainda falta um aluno fazer a prova. A gente vai direto para o terceiro ano do ensino médio. Ação alternativa que contém um único bloco a ser uma união total, econômica, política e social do planeta. Então seria a letra E, União Europeia. 2. Importante organismo responsável atualmente por controlar as relações comerciais entre as nações. Era a letra B, OMC, Organização Mundial do Comércio. E 3. Quais são os principais centros financeiros do planeta nos dias atuais e de que forma eles vêm mantendo a hegemonia econômica sobre os demais países? Os principais centros financeiros é a América do Norte, Estados Unidos, tem o Canadá ali também, você tem a Europa, a Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha. Aí depois você vai ter a Ásia, com a China, né, no mundo capitalista aí de vendas, o Japão, tá certo? São os principais centros financeiros, além dos emergentes, Brasil, Índia, Rússia, tá? Que estão chegando aí também para essa fatia, ainda muito pequena, mas já são países, né, de peso na economia mundial, tá certo? E de que forma eles vêm mantendo a hegemonia? Eles vêm mantendo através de pesquisa, tá? Produção industrial, tá certo? Com um alto valor agregado, com muita tecnologia agregada sobre seus produtos e repassando essa tecnologia aos poucos, investindo em estudo, no aperfeiçoamento e formação, né, de funcionários capacitados, tá bom? Agora vamos então para a avaliação de história, né, do terceiro ano. Uma questão, né, da UEC sobre o papel do Rio Nilo na estruturação da sociedade no Antigo Egito. É correto afirmar que, letra A, permitia atividade econômica e com suas cheias regulares garantia estabilidade política e o domínio simbólico dos faraós. Tá bom? Apenas 4 alternativas, a A era a correta. 2. Desejando reduzir a influência dos sacerdotes sobre a população, o faraó Amenófis IV, no Novo Império, realizou uma reforma religiosa implantando, parecido com a questão do primeiro ano, tá? Seria a letra A, o monoteísmo, tá bom? Então as duas respostas, letra A estaria correto aqui. Bom, 3. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém não a faz sólida, resultando daí que a casa venha a ruir e matar o proprietário, este arquiteto é passível de morte. Se ao desmoronar ela mata o filho do proprietário, matar-se-á o filho deste arquiteto. Explique este preceito legal e de qual código de leis ele foi retirado. Bom, esse preceito legal é a famosa olho por olho, dente por dente, né, a lei de Talião, tá? Retirado do código Hammurabi, do imperador Hammurabi, tá? Na realidade, então, né, na época aí na Mesopotâmia, o Hammurabi está colocando aí uma lei, né, que o que você fizer para outro, você pagará da mesma forma. Ou seja, caiu a casa, matou teu filho, você pode ir lá e matar o filho do outro. Tá? Olho por olho, dente por dente. Arrancou um olho seu, você paga com seu olho. Arrancou um dente seu, o outro vai. Você pode ir lá e arrancar o dente de outra pessoa, tá bom? Então essa é a nossa correção aí de hoje. Então aproveitem a nota que tiraram. Abração, tchau, tchau.